Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 28, do verso 1 a 10. Mantenha a sua Bíblia aberta. Hoje é noite de ceia para nós e você deve estar pensando assim: pastor, ceia no último domingo do mês? A ceia não tem dia marcado, não tem assim. A gente aqui na igreja, a gente não faz todo segundo domingo é ceia. Não. Todo primeiro domingo do mês é ceia. Não. A gente celebra a ceia com regularidade. E, por conta das muitas atividades, a gente resolveu então celebrar nesse domingo. Vá preparando o seu coração, daqui a pouco começam aí as informações do final do ano, a gente também está pensando no final do ano, e talvez nós tenhamos aí também, no final do ano, a ceia no último domingo do mês, tá? Mas ainda está em avaliação. Abriu a sua Bíblia aí? Como nós vamos ter a ceia? O texto escolhido fala sobre ressurreição. A ressurreição do Senhor, ou a ceia do Senhor, está ligado diretamente à ressurreição do Senhor. Mateus capítulo 28, do verso 1 ao verso 10, a palavra do Senhor diz para nós: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha que anjo abusado. Ele não só removeu a pedra do sepulcro, mas ele sentou sobre ela. E eu já imagino, use a sua imaginação, sentadinho de perna cruzada, 6 horas da manhã, esperando as mulheres chegarem lá no sepulcro. Exercitou a sua imaginação? Que lindo, né? Aquele anjo resplandecente, com a roupa mais branca, mais alva que a neve, e ali sentado de perna cruzada, esperando as mulheres chegarem ao sepulcro. O que foi, Didio? Branco, alvo mais que a neve, você ligou? Eu também liguei, foi intencional. Ok, mas é por causa do retiro, do grupo que nós estávamos lá na competição, tá? Esqueçam isso. Mas o texto diz para nós aqui, ó, o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Presta atenção, por vezes nós damos mais ênfase à crucificação de Cristo, muitas vezes nós damos ênfase à morte de Jesus, mas a Bíblia fala algo extraordinário, que é a sua ressurreição. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como vos digo. Há aqui aqueles homens mal intencionados que dizem que Jesus se apresentou ressurreto, primeiramente às mulheres, porque as mulheres têm um poder grande, poderoso de espalhar notícia. Você concorda com isso? É claro que não. Eu não concordo com isso. E presta atenção no que eu vou dizer. Você não vê na Bíblia, em lugar nenhum, a mulher sendo chamada para ministério. Sabe por quê? Porque as mulheres não precisam de chamados, elas vêm por iniciativa própria. Elas vêm ao pé do mestre por iniciativa própria. A maioria das mulheres que atuaram na Bíblia não foram chamadas de forma específica. E você quer ver uma coisa? Como é difícil para nós homens? Quando Moisés foi chamado para libertar o povo, ele pediu prova para Deus.
Quando Gideão foi chamado para libertar os povos dos medianitas, ele pediu prova para Deus. Homem é tão difícil que Jonas, quando foi pregar em Nínive, teve que ser engolido por um peixe primeiro, para depois cumprir o propósito. Olha que interessante, Pedro, João andaram com Jesus, viram milagres, e quando Jesus morreu, o que eles fizeram? Voltaram a pescar. Sem noção demais. Gente sem noção. É por isso que às vezes Deus está chamando você para o ministério, e aqui é um adendo, não tem nada a ver com a mensagem, mas Deus está colocando uma célula na sua mão e você está resistindo, está se fazendo de difícil, está se fazendo de bonito. Às vezes Deus está chamando você para um ministério específico, dando na sua mente clareza e entendimento, e você está com aquela dúvida, será? Será? Será que é Deus mesmo que está falando? Presta atenção. É por isso que a igreja é feita por maioria por mulheres. E se eu contar aqui, elas estão ganhando pelo menos em 30, 40 dos homens. Vocês querem ver uma coisa? Sem brincadeira nenhuma. Pessoal aí de cima, conta quantos homens tem aqui, conta quantas mulheres. O pessoal lá de cima vai contar e eles vão me passar aqui no ponto, ó. Voltemos para cá. Mas é verdade. Então, irmãs, não se preocupem. Quando os homens falarem que vocês são fofoqueiras das boas novas, nós precisamos de mais mulheres como Maria Madalena, como a outra Maria, que espalham a notícia da ressurreição. Amém? Olha o que diz a palavra, versículo 8, e retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomada de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Elas não perderam tempo. Olha que coisa. Às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas. A gente perde tempo discutindo política, a gente perde tempo discutindo o preço da gasolina, a gente perde tempo discutindo o que vamos comer amanhã. As mulheres não perderam tempo. Elas saíram rapidamente, obedeceram o mandato, a voz daquele que dizia, olha, vai e anuncie que Jesus ressuscitou. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, e elas aproximando-se e abraçando-lhe aos pés, o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e ali me verão. Outra questão interessante, aqui desse texto, não tem nada a ver com a mensagem, como eu disse a você, apenas a critério de introdução, as mulheres são mais quebrantadas na adoração do que os homens. Na adoração, no momento de adoração, no momento de oração, há um quebrantamento especial das mulheres. Olha a posição delas. Encontraram Jesus e não tiveram dúvida. Lançaram-se aos pés dele, de forma imediata, ligeira, nem pensaram duas vezes, se quebrantaram. A gente tem fama de durão, os homens têm fama de durão, e aí não quebrantam o coração, e perdem muito da presença de Jesus. Presta atenção, irmão, presta atenção, tenha um coração sensível ao Senhor. Mas como eu disse a você, não é sobre isso que nós vamos falar, apesar de que está tudo isso aqui no texto. É só você olhar com um pouquinho mais de atenção para o texto. Vamos orar mais uma vez? Coloque a mão aí no seu coração, coloque a mão direita no seu coração, levante a mão esquerda em adoração ao Senhor e diga, papai, fale o meu coração nessa noite. Eu estou aqui, pronto para receber da tua palavra. Amém. Eu não quero perder tempo, nós temos a ceia daqui a pouco, o pastor Valdinei vai ministrar a ceia para nós nessa noite, e nós vamos falar sobre ressurreição. Vivendo a ressurreição, e eu poderia estender esse título dizendo, vivendo a ressurreição de Cristo hoje para nós. A palavra nos apresenta aqui no Mateus 28, de 1 a 10, o momento da ressurreição de Jesus. Esse texto
está lá também em Marcos 16, do 1 a 8, Lucas 24, do 1 a 12, Evangelho de João, do capítulo 20, do verso 1 a 9. Todos esses textos falam da ressurreição de Jesus, cada um mostrando um detalhe diferente um do outro, mas todos eles falam da ressurreição de Cristo. Ou seja, os 4 evangelhos que têm como propósito mostrar a vida de Jesus, mostrar os milagres de Jesus, mostrar a atuação de Jesus na terra. Todos eles se preocuparam em falar da ressurreição. Ressurreição é algo importante para nós. Lá em Atos 1, 22, quando os discípulos estavam reunidos para o sorteio, para tirar no 2 ou 1, ou no Urim e Tumim, na pedra, para saber qual pessoa substituiria Judas Iscariotes, né, que tinha traído Jesus. Há uma palavra ali no verso 22 que diz: é necessário que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Para fazer parte dos apóstolos, daqueles 12, depois da morte de Judas, a pessoa precisava ter comprovado, ter estado com os discípulos e ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Em sua grande primeira pregação, Pedro diz: Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Atos 2, 24 e verso 32. E ainda Atos 4, 33 diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Há aqui uma mensagem para nós. Há aqui algo que nós precisamos entender. Quando nós falamos de Cristo às pessoas, nós temos que anunciar a ressurreição de Cristo. Nós temos que anunciar. Lá, o outro texto que me vem à mente agora, não está aqui, mas a Bíblia diz para nós com grande, com clareza para nós, e com o nosso coração nós crermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se nós confessarmos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, no corpo dessa mensagem da ressurreição, algo importante para nós. Nós precisamos proclamar a ressurreição de Cristo. Podemos ver então que o destino final de Jesus não era a cruz. O destino final de Jesus não era a cruz, mas a ressurreição. Tendo em vista a importância da ressurreição, nós vamos falar nesse dia tão especial para nós sobre significados e consequências dessa ressurreição. Que o Espírito Santo leve você a um encontro poderoso com o Cristo ressurreto. Amém? Controle esse barulho aí. Eu desliguei aqui, coloquei no modo avião. Então, que nós possamos encontrar esse Cristo ressurreto. Que, assim como Maria e aquelas mulheres encontraram Jesus quando elas estavam voltando do sepulcro, que nessa noite você possa ter um encontro com o Jesus ressurreto. E por que a ressurreição de Jesus foi considerada tão importante para a igreja? Quais os significados e consequências dessa ressurreição para nós? Se precisar, eu troco, só avisa. Eu não sei se não é problema aí para você não dormir, né? Então, vamos dosando aqui. Primeiro, olha aí, ó. Vou abrir a água. Eu acho que é porque eu não abri a água, entendeu? Daí está dando esse barulho. A ressurreição de Jesus, ela tem como propósito validar o sacrifício de Jesus na cruz. Lá,
Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, verso 17, a palavra de Deus diz para nós: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. E ainda vocês estão em seus pecados. Olha que interessante. Por que a ressurreição de Jesus é importante para nós? Por quê? Porque se ele não ressuscitou, primeiro, nossa pregação não tem validade alguma. Não adianta você pregar. Não adianta você anunciar o evangelho de salvação às pessoas. Porque se Jesus não ressuscitou, essa mensagem se torna inútil para tudo. Depois, se ele não ressuscitou, nós ainda estamos castigados nos nossos pecados. Nós continuamos ainda nos nossos pecados. O que Paulo quer dizer com esse texto? Paulo está dizendo que a ressurreição de Jesus, ela valida o sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos na cruz do Calvário, ou ressuscitado dos mortos, sua morte na cruz do Calvário seria completamente inútil. Tudo aquilo que ele havia ensinado, tudo aquilo que ele havia vivido com os discípulos, tudo aquilo que ele deixou para a igreja se torna algo inútil. É interessante que a mensagem da cruz, ela continua viva por conta da ressurreição. A ressurreição era uma consequência necessária à morte. Então, Romanos capítulo 4, verso 25, vai dizer para nós: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, ele estava dizendo: olha, tudo aquilo que foi comprometido lá no Éden está sendo pago, mas a ressurreição está justificando você diante de Deus. E o que é justificação? Justificação é o ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados. É isso, irmãos. Deveria ser muito amém. Deveria ser muito aleluia, porque nós somos pecadores. E o nosso pecado é perdoado. E a justiça de Cristo, como pertencente a nós, e declara-nos justo diante de Deus. Então, não apenas a obra de Jesus foi validada pela ressurreição, de acordo com Paulo, sua identidade como Filho de Deus também foi. Ele escreve em Romanos 1:4, mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Olha que interessante, na ressurreição nós somos declarados justos. Eu e você, tomado de toda a injustiça que carrega o nosso coração, nós somos declarados justos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso mediante a ressurreição. Nós somos declarados justos. Outra coisa, nós somos perdoados dos nossos pecados. Meu irmão, eu e você somos libertos agora da acusação do maligno. Nenhuma acusação há sobre você. Toda a dívida que havia contra você foi rasgada na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus. Por isso você precisa crer, tomar posse dessa palavra e proclamar que na ressurreição você é livre dos seus pecados. Você está perdoado. A palavra de Deus diz para nós ainda: mas se você porventura cair, nós temos um advogado que está diante de Deus e que nos representa. Então eu e você precisamos tomar posse dessa ressurreição. É ela que nós precisamos proclamar.
É a mensagem viva. Jesus ressuscitou e por isso eu tenho vida. Jesus ressuscitou e por isso você tem vida. E por falar em vida, a ressurreição de Jesus possibilita a você uma nova vida. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. O crente precisa aprender a viver em novidade de vida, porque tem vida nova sendo dada a ele todos os dias. Eu e você precisamos experimentar a nova vida. E experimentar da nova vida em Cristo só é possível porque Ele ressuscitou dos mortos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e nos deu nova vida. Olha o que diz 1 Pedro 1,3 para nós: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para Pedro, o cristão só pode ser regenerado, ou seja, nascer de novo por causa da ressurreição de Jesus. Há um texto em Romanos capítulo 6, do verso 4 ao verso 10, que diz: fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Querido, presta atenção. Quando Jesus ressuscitou, Ele te deu uma nova vida. Agora é fato que muitos de nós queremos viver a velha vida. É fato que muitas vezes a velha vida tenta voltar à tona e nos dominar. Mas eu e você precisamos entender que nós temos um novo estilo de vida. Nós temos uma nova vida em Cristo. E essa vida não é qualquer vida. É uma vida em abundância. É uma vida que transforma outras vidas. É uma vida que derrama em vidas. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Velho homem na cruz do Calvário, o corpo do pecado destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Jesus, ao ressuscitar dos mortos, venceu a morte. Pastor, mas como assim? Outro dia eu tive que sepultar alguém. Outro dia eu estive no funeral de alguém. Outro dia eu estive num culto fúnebre de alguém. Mas sabe o que acontece? Aqueles que morrem com Cristo ressuscitarão com Cristo para a glória de Cristo e se assentarão à mesa do banquete do nosso pai Abraão, Isaque e Jacó, juntamente com Cristo. Mateus capítulo 8 vai dizer para nós, ali na parte, a partir do verso 5, que muitos estarão no banquete celestial, porque entenderam a ressurreição de Cristo. A minha pergunta a você nessa noite: você já tomou posse dessa vida nova com Jesus? Você já tomou posse da vida nova com Jesus e crê na ressurreição? E isso fará de você também um ressurreto no dia final.
Eu e você precisamos tomar posse da nova vida em Cristo. Não podemos declarar que temos uma nova vida em Cristo e vivermos conforme o nosso passado. Nós precisamos viver uma vida nova todos os dias. E a vida só pode ser vivida de forma, uma vida nova com Jesus. Tudo novo para a glória de Cristo. A ressurreição deu a você uma nova perspectiva de vida. Então, viva essa vida em toda a sua essência. Viva essa vida na essência. Meu irmão, minha irmã, quero usar aqui algo que o Cleverson disse. Aqui, no momento, eu ouvi o testemunho de alguém que fala de Jesus o tempo inteiro, porque Jesus transformou a sua vida. Desculpa, tá, Cleverson? Mas quando eu ouço um testemunho desse, eu fico preocupado. Vocês querem que eu troque? Eu troco. Eu pego outro. Não sei como é que está para o pessoal em casa. Pode pegar? Pego. Então vou desligar aqui. Muito bem. Eu fico preocupado. Eu fico seriamente preocupado. Por que nós não estamos vivendo isso? Por que nós não estamos declarando todos os dias, minha vida é diferente porque eu creio na ressurreição. A minha vida, eu falo de Cristo o tempo inteiro e tudo isso, e Ele é tudo para mim, porque eu vivo a ressurreição. Por quê? Por que me assombra ou me espanta alguém declarar isso e não eu? Você está me entendendo? Não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre aquilo que o Cleverson falou. Mas é uma verdade para nós. Nós precisávamos estar vivendo isso. Nós precisamos viver isso como igreja. Lá na sua célula, a ressurreição precisa ser declarada. Sabe, quando você está orando pela sua célula, você tem que orar e declarar, olha, eu estou aqui porque Cristo é tudo para mim. Ele é a ressurreição e a vida. Quando nós nos encontrarmos, seja onde for, Cristo precisa ser o centro, porque Ele ressuscitou dos mortos. E eu e você precisamos proclamar isso com toda clareza. O mundo precisa saber. O mundo precisa saber. Eu e você precisamos sair aqui desse culto, nessa noite, viver essa semana intensamente, uma vida nova. Uma vida nova, extraordinária, proclamando a mensagem da ressurreição. E voltando lá naquilo que Paulo falou. Se eu não pregar essa palavra, se eu não pregar a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo se torna inválida. Não tem, é inútil. Então tome posse dessa palavra. Tome posse da essência. A ressurreição deu a você nova vida. Então viva com Cristo. E viva para Cristo. Proclame o Cristo vivo da ressurreição. O Cristo que te deu vida. A ressurreição de Jesus assegura também a nossa ressurreição nos últimos dias. Eu vou trazer aqui algo informativo para você, eu não sei se você sabe, mas em toda a Bíblia nós temos ciência de 10 histórias de ressurreição. No Antigo Testamento nós temos 3 ressurreições. A filha da viúva, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, você pode anotar e depois você pode ler. A mulher sunamita, segundo livro de Reis, capítulo 4, está lá. O homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, segundo livro de Reis, capítulo 13. Olha o poder de Deus na vida de Eliseu.
Os caras estavam fugindo da guerra, estava com um cara morto, carregando um morto, jogaram, o cara caiu no túmulo do Eliseu, bateu nos ossos de Eliseu, que estava sepultado, o cara levantou. Imagine a cena comigo. Você imagina os soldados preocupados agora, correndo do inimigo e também de alguém que havia levantado da morte? Só para contextualizar aqui, eu soube de uma história em Campo Largo, não é aqui, em Campo Largo, que a pessoa teve lá, estava sendo velada, e aí, de repente, deu aqueles espasmos, né? Já ouviu falar? Não tinha sido feito o tratamento direito lá, e a pessoa deu um espasmo. Quando deu espasmo, todo mundo que estava perto do caixão se mandou, saiu dali. Onde já se viu, se a pessoa vai ressuscitar, você vai o quê? Receber. Uau! Seja bem-vinda da morte, né? Seja bem-vindo de novo a essa vida de dor, de sofrimento, né? Mas eu ouvi essa história, diz que todo mundo saiu correndo de lá, de perto do caixão. Você imagina, os soldados ali estão levando um morto e de repente joga o cara, porque o inimigo vem, joga o cara cai nos ossos de Eliseu e sai correndo atrás. Ok, voltemos para cá. Em toda a Bíblia, nós temos 10 histórias de ressurreição. No Antigo Testamento, 3. No Novo Testamento, nós temos mais. Nós temos nós temos o filho de uma viúva, Lucas capítulo 7, a filha de Jairo, Lucas capítulo 8, nós temos Lázaro, Evangelho de João, capítulo 11, nós temos muitos dos santos que haviam morrido depois da morte de Jesus, ressuscitaram, Mateus capítulo 27, nós temos Tabita, ou Tabita, como alguns costumam dizer, eu acho que eu errei, mas tudo bem. Atos 9, 30, Dorcas, tá? Dorcas, não é Tabita. Tabita foi o que Jesus falou para a menina lá, né? Não é? Talita. Talita Cumi. Eu estou confundindo os nomes. Então, nós temos Dorcas, Atos capítulo 9, nós temos o Eutico, o jovem que estava lá ouvindo o Paulo pregar, e o Paulo pregou um sermão, né, que diz que foi uma espada enorme, ponte agudo, chata, ele caiu do segundo andar, morreu, mas oraram pelo homem, o homem ressuscitou. E nós temos o próprio Jesus. Então, no Novo Testamento nós temos aproximadamente 6 ou 7. Certo? 7. Dessas 8 ressurreições, nós podemos assegurar que muitas dessas pessoas morreram de novo. 100% de chance. Não? Estatística, 100% morreram de novo. Ressuscitaram para morrer de novo. Você imagina Lázaro? Estava lá, vem para fora. Pô, já estou no céu, né? Aliás, deixa eu contar uma outra história para vocês. Que eu não sei o que acontece com muitos crentes, né? Isso aconteceu lá em Campo Largo também. O pessoal de Campo Largo que assistir isso vai tudo mandar mensagem depois lá, para com essas histórias aí. Mas nós tínhamos lá em Campo Largo um pastor muito amado mesmo. E quando ele morreu, todos os pastores foram para lá, no velório, e oraram para o homem ressuscitar. Aí eu ficava na dúvida, né? Será que nós estamos fazendo bem ou mal para esse cara? Sério? Se o cara morreu em Cristo, por que eu vou orar para ele ressuscitar? Ele está com Jesus. Para ele voltar para cá para o sofrimento? Não, um dilema aí, um dilema ético para nós. Eu oro ou não oro para alguém ressuscitar? Voltemos para cá. Mas 2 dessas histórias aqui, 2 delas nós podemos tratar como casos especiais.
A primeira é descrita em Mateus 27, 52, quando Jesus ressuscitou, saiu um monte também de pessoas lá que estavam mortas, apareceram nas casas, tal. A Bíblia não fala o que aconteceu, também não esclarece muito, e aquilo que a Bíblia não esclarece, eu não sou nem besta de querer dar uma opinião. Ok? Amém, irmão? Aprenda isso. Aquilo que a Bíblia não esclarece, não estou nem aí para dar opinião. Lá diz que os mortos se levantaram, visitaram as casas, conversaram. Para mim está bom, é suficiente para a minha fé. São casos excepcionais. E tem a ressurreição de Jesus, que foi definitiva. Jesus não passou por uma segunda morte. Os outros todos passaram. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 6, em pelo menos 4 versículos do capítulo 6, Jesus diz: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. A ressurreição dos mortos em Cristo acontecerá quando Ele voltar. Paulo fala isso para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. A Bíblia diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar das trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vai ressuscitar primeiro? Os mortos em Cristo. Então, meu filho, você quer ressuscitar primeiro? Morra em Cristo. É fato, é verdade. Né? Imagina, que legal. Você experimentando a ressurreição primeiro que todo mundo? Uau, o que está acontecendo comigo? E esse corpo agora, esse novo corpo? Uau, que legal. De acordo também com Paulo, essa ressurreição está assegurada por causa da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 2 Coríntios capítulo 4, verso 14. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiriam. O que significa Cristo ser a primícia dentre os mortos para nós? Significa que Ele foi o primeiro de muitos que ressuscitou dos mortos e não voltou a morrer. Assim como Ele, também nós vamos ressuscitar. Os demais filhos dele, de Deus, também irão ressuscitar. A ressurreição para nós é uma vitória sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55 diz: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Esse é o hino da vitória para nós, a vitória da ressurreição. Essa também é uma parte importante da nossa fé. Nós também, no último dia, ressuscitaremos com Ele para a eternidade. Definitivamente estaremos com Ele. Eu aguardo esse momento. E eu espero de todo o coração que você também aguarde esse momento. Feche os seus olhos. Nós vamos já passar para o nosso tempo de ceia, mas eu preciso que você pense um pouquinho mais comigo. A ressurreição de Jesus está ligada à ceia, a ceia está ligada à ressurreição. E nessa noite que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nesse tempo de nós olharmos para o passado, de vermos aquilo que Cristo fez na cruz e fez também através da sua ressurreição, que nós possamos sair daqui com um entendimento. A ressurreição de Jesus, primeiro, ela valida o seu sacrifício e o seu
status de filho de Deus. E é mediante isso que nós somos salvos. A ressurreição de Jesus possibilita a todos aqueles que creem uma nova vida. Sabe, queridos, eu e você, nós precisamos desejar e nós precisamos viver essa nova vida em Cristo Jesus todos os dias. Não é só no domingo, não é quando nos reunimos na nossa célula, mas todos os dias nós precisamos viver essa nova vida. E por mais que você tenha uma longa jornada de vida cristã, saiba que a vida nova em Cristo é um estilo de vida. As coisas se fazem novas todos os dias. Todos os dias eu e você podemos viver em novidade de vida, mediante a palavra, o nosso relacionamento com o Senhor. E tudo isso é proporcionado a nós por meio da ressurreição. É por meio da ressurreição que nós somos santificados, que nós fomos justificados, primeiramente, e nós somos santificados. A ressurreição de Cristo também nos assegura que nos últimos dias, ou que no dia derradeiro de nossa vida, estaremos com Ele, pois se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos. Sabe, queridos, a ressurreição significa para mim e para você uma vitória sobre a morte, mas também uma vitória sobre o pecado. E em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida que esse pecado que te amarra, que te aprisiona, não tem domínio sobre você. Creia na ressurreição e creia que em Cristo você é livre e creia que por Ele você foi liberto da escravidão do pecado. Ele não te domina. Confesse o seu pecado ao Senhor. Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado. Ele é o advogado junto ao Pai. Ele está diante de Deus para declarar que você é livre. Não diga ao seu pecado: eu consigo viver sem você, mas diga ao seu pecado: em Cristo eu tenho vitória sobre você. Experimente o novo de Deus. A minha pergunta final nesse tempo para nós orarmos: você crê na ressurreição de Jesus? Nessa fé, na ressurreição, depende a sua salvação. Ou seja, não basta apenas crer que Jesus morreu por você, mas creia também que Ele ressuscitou. Da fé, nessa ressurreição, depende a sua santificação, ou seja, essa vitória de Jesus sobre o pecado, que te possibilita vencer o pecado hoje. Da fé, nessa ressurreição, dependerá o seu futuro, pois Cristo foi a primeira das ressurreições dos filhos de Deus. Da fé, nessa ressurreição, surgirá uma grande alegria, um desejo de celebração constante em seu coração, pois, aleluia, Ele venceu a morte, e em nome dEle e na ressurreição dEle, eu posso vencer o pecado. Pai amado, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por essa palavra que ministra ao nosso coração, nos levando a crer na ressurreição de Cristo de forma poderosa e de forma efetiva. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, nós cremos nisso. E nós tomamos posse dessa palavra.
E nós queremos viver de acordo com essa palavra. E nós queremos testemunhar todos os dias daquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala conosco agora, também através da ceia do Senhor. É a minha oração. Amém.